Oi, pessoal, tudo bem? Olha, mais uma vez aqui, nós ainda estamos aprendendo sobre os 10 mandamentos, né? Todo mundo está fazendo o devocional aí em casa? Ai, não vejo a hora de poder encontrar cada um de vocês para saber como é que está acontecendo, né? Qualquer hora dessas a gente vai marcar para a gente se ver, combinado? Então tá, então vamos lá continuar, a gente tem muita coisa legal para aprender hoje. Mas antes da gente começar, vamos lembrar sobre os 10 mandamentos com aquela dica dos dedinhos, para a gente não esquecer, para ajudar a memorizar? Então vamos lá. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honrar teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não roubarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Fácil, né? Assim fica bem mais fácil de decorar. Mas hoje nós vamos para o 4º mandamento. Lembra que a tia contou que os 4 primeiros mandamentos é Deus ensinando a gente como adorar a Ele, como amar, como obedecer, como respeitar o Senhor. E depois do 5º mandamento até o 10º mandamento, o Senhor vai nos ensinar como a gente deve amar o nosso próximo, nosso irmão, né? Os nossos conhecidos. Mas, se vocês lembram do painel que a tia fez? Olha, tá completando, hein? Nós já passamos pelo primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, tá no versículo 3, lá de Gênesis 20. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, que está no versículo 4 do Êxodo 20. Depois, semana passada a gente viu, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que estava lá no versículo 7 do Êxodo 20. E hoje a gente vai aprender o 4º mandamento, que é, lembra-te do dia do Senhor para o santificar, que está lá em Êxodo 20, versículo 8. Então, muito bem. Só que para a gente começar a aprender bem direitinho, o 4º mandamento, a gente vai voltar lá bem no comecinho da nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis conta sobre a criação do mundo. Por que será, tia Cris, que você vai lá para o livro de Gênesis? Vocês vão saber já já. Ó, muito bem, presta bem atenção agora que a tia vai contar. Deus, lá no comecinho, a Bíblia fala lá no Gênesis que Deus criou todas as coisas. E Ele fez de um jeito bem legal, bem organizado. No primeiro dia, Deus criou o dia e criou a noite. Depois, no segundo dia, Deus criou os céus. Aí, Deus foi para o terceiro dia. No terceiro dia, Deus criou a terra, as plantas todas e as árvores e as flores e todo o mar e tudo que tem água, rios e lagos e lagoas, ele criou no terceiro dia. Depois, no dia seguinte, no 4º dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas e todos os luminares que tem no céu. Depois, no 5º dia, Deus criou todos os animais que vivem no céu, os passarinhos de todos os tipos e cores e tamanhos, e criou todos os animais que vivem no mar, todos os peixinhos, todas as baleias e todos os animaizinhos pequenos e grandes que vivem dentro do mar e dos rios, tudo que vive na água. E depois, no 6º dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra, que andam na terra, e foi no 6º dia que Deus criou o homem e a mulher também.
E aí é que vem a parte bem importante que tem a ver com o quarto mandamento. Quando Deus acabou de criar tudo no sexto dia, ele tirou o sétimo dia, que era o último dia da semana, e ele descansou, parou. Não tinha mais o que criar, ele tinha criado tudo. E aí, ele olhou para tudo que ele tinha feito e ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. E a Bíblia fala, lá no Gênesis 2, no versículo 3, que então, depois que Deus parou toda a criação no sétimo dia e tirou o sétimo dia para descansar, depois que ele descansou e viu que tudo era bom, ele abençoou e santificou o sétimo dia. Isso está lá em Gênesis 2, 3, que fala assim: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha feito como Criador. Aí, depois de muito tempo que aconteceu isso, o povo começou a crescer e se multiplicar, e até que um dia Deus separou todo aquele povo de Israel para ser o povo escolhido de Deus. Lembra? A tia já contou essa história. E aí, eles ficaram um tempo presos lá, lembra no Egito? Moisés tirou eles de lá, e aí foi quando eles chegaram perto do Sinai, e o Moisés recebeu aquelas 2 tábuas com os 10 mandamentos. Quando chegou no quarto mandamento, que é esse que a gente viu hoje, que é: lembra-te do sábado para o santificar, a gente lembra lá de Gênesis. Por quê? Porque Deus falou isso lá no sétimo dia. Depois que ele fez todas as coisas, no sétimo dia, ele descansou. Quando ele fala no mandamento 4, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele está lembrando daquele dia de descanso, que a Bíblia chama o dia do Senhor. Vocês sabiam que desde aquele tempo, até quando Jesus morreu e ressuscitou, todo o povo de Deus separava um dia na semana, que era o sábado, para o santificar e para lembrar do Senhor e para se reunir como igreja, para ir na igreja e cultuar a Deus. Depois, eles começaram a fazer isso no domingo. Sabe por quê? Porque no domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. E hoje a gente faz isso. A gente vai todo domingo na igreja e nesse dia é o dia do Senhor, é o dia do descanso. Mas não é descanso para ficar sem fazer nada. É o descanso para lembrar e santificar este dia que foi o Senhor que nos deu. Mas para a gente entender bem direitinho isso, vamos para os nossos caderninhos aqui de sim e não. O sim é tudo que o quarto mandamento manda fazer. E o não é tudo que o quarto mandamento proíbe fazer. Então, vamos começar pelo sim. O que o quarto mandamento será que manda a gente fazer? A primeira coisa que o quarto mandamento manda a gente fazer é lembrar. Não fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a gente tem que lembrar como que Deus fez lá no começo. Deus trabalhou todos os dias da semana e quando chegou no sábado ele parou, descansou e ficou olhando as coisas que ele fez e glorificando porque tudo era tão bom e tão bom. A gente tem que fazer isso. A gente tem que separar um dia da semana, que é o domingo, e nesse dia a gente tem que lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Não só das coisas que ele criou, mas tudo que ele fez. Que ele mandou Jesus para nos salvar, que ele nos ama, que ele está preparando um lugar no céu para nós. E quando a gente perceber que está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, a gente pede perdão, se arrepende. Então, o dia de domingo, a gente tem que lembrar das coisas de Deus, como ele ensinou. Também a gente tem que
santificar este dia. Sabe o que é santificar? É separar. Separar um dia da semana para o Senhor. A gente não tem 7 dias na semana? Então, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente vai para a escola, a gente trabalha, o papai e mamãe trabalham, a gente faz um monte de coisa. Mas no domingo, Deus pediu para a gente separar para Ele. Mas a gente não pode, ninguém pode fazer nada no domingo? A gente pode, mas tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer para o Senhor. Então, é um dia para a gente primeiro se reunir com os irmãos, ir na igreja, ir no culto, aprender a Bíblia, orar, falar de Jesus para os amiguinhos. Se você for almoçar na casa de alguém, falar das coisas de Deus. Quando você sai da igreja com o papai, pergunta: papai, eu não entendi aquela parte que o pastor falou, ou a professora me ensinou uma coisa, o senhor me ajuda? Ou conta o que você aprendeu, né? Isto é separar um dia para o Senhor, é santificar. E também o 4º mandamento manda a gente trabalhar. Como assim, tia Cris, trabalhar? Ele não manda descansar? Manda, mas de segunda a sábado a gente tem que trabalhar, sim. Porque como você vai descansar se você não está cansado? Deus trabalhou muito de segunda, ele trabalhou 6 dias, bastante. E no outro, ele descansou. A gente também. A gente não pode ficar com preguiça. Durante a semana, você tem que ir na escola, você tem que estudar, você tem que fazer suas tarefas, você tem que fazer tudo que a mamãe manda, ajudar a mamãe, ajudar o papai, ser obediente, fazer tudo que tem que fazer. Não pode ficar parado sem fazer nada. Só jogando videogame, ou só jogando bola, ou só brincando. Todo mundo tem obrigações. Tem coisas para fazer. Mesmo que você é pequenininho, você tem coisas para fazer. A mamãe e o papai sabem certinho o que você deve fazer. E você faz isso lembrando que no domingo vai ser o dia do descanso, o dia do Senhor. E você se prepara para chegar o domingo, né? Faz os seus devocionais. Os seus devocionais também são um tipo de trabalho que você tem. Faz todo dia. Não esquece, todo dia. Então, assim, você vai estar obedecendo o 4º mandamento. Só que a gente não pode esquecer que o 4º mandamento proíbe algumas coisas. É importante a gente prestar atenção nisso. O que o 4º mandamento proíbe? O 4º mandamento proíbe a gente fazer mal feito. Fazer mal feito o quê, tia Cris? As coisas para Deus. Ou seja, se você vai na igreja, você não vai fazer mal feito. Você vai porque a mamãe e o papai te levou, mas você não vai chegar lá e vai ficar jogado lá, sem prestar atenção. Se você for na classinha para ouvir a tia ou o tio, ou você estiver no culto e o pastor estiver pregando, presta atenção que ele está falando. Mesmo que você é bem pequenininho, se você prestar bem atenção, você vai entender. Não fica lá brigando com os amiguinhos. Se tiver algum problema, conversa direitinho, perdoa, pede perdão. Senão, você vai estar fazendo mal feito tudo que Deus pede para você fazer no dia do Senhor. E aí você vai estar pecando quanto o 4º mandamento. E Deus não se agrada disso. Você tem que se arrepender. Outra coisa é fazer as coisas no dia do Senhor, mas com preguiça. Não pode ter preguiça. Se você acha que quando você chegar no culto vai te dar sono, se você já sabe, então você descansa bem. No sábado à noite você dorme bem gostoso, dorme a noite toda, não fica até tarde no celular, sabe essas coisas? Ou fica brincando e vai dormir tarde, e aí de manhã você está cansado e fica dormindo na igreja. Não pode fazer isso. O dia do Senhor é para o Senhor. Ele vai se alegrar de ver você estudando a Bíblia. Ele quer falar com você, de você orando, de ver você lá cantando, louvando junto com os irmãos, né? Até no domingo à tarde você pode dormir um pouquinho para descansar, para no domingo à noite não dormir no culto, tá? Combinado? Olha lá. E também o 4º mandamento nos proíbe de fazer outras coisas, sabe? Que outras coisas? Qualquer outra coisa. A gente não tem de segunda a sexta para fazer tudo, para trabalhar, para ir para a escola. Se você tem uma tarefa para fazer, para entregar na segunda, faz no sábado, faz na sexta. Não vai deixar para fazer no domingo? No domingo é o dia do Senhor. Tem muita gente, crianças, que precisa trabalhar de domingo, que nem, por exemplo, as pessoas que trabalham no hospital, os enfermeiros, os médicos. Tem o pessoal que trabalha, os policiais,
pais, que tem que cuidar da nossa segurança. Até o pastor trabalha no domingo, é o trabalho dele, ir na igreja e fazer o culto. E essas coisas não são pecado, mas mesmo as pessoas que trabalham de domingo, elas precisam tirar um dia para o Senhor. E se ela estiver trabalhando no domingo, ela só tem que trabalhar se não tiver jeito mesmo. Mas aí ela tem que lembrar do Senhor nesse dia, agradecer o Senhor nesse dia. E se ela puder, ou de manhã ou à noite na igreja, ela deve ir, deve estar com os irmãos. Então, a gente tem que fazer tudo de coração. Não adianta a gente tirar o dia do Senhor, que é o domingo, para o Senhor, e não fazer aquilo de coração, amando de verdade a Deus. Deu para entender, crianças, o que é lembrar do dia do Senhor e o santificar? É isso. É ter um dia separado para a gente adorar o Senhor junto com os nossos irmãos, tá bom? Então, para recordar mais uma vez, o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado. Sábado significa descanso, tá? No nosso caso, a gente lembra do domingo, que é o nosso dia de ir para a igreja, mas lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 28, tá bom? Crianças, é isso. Semana que vem, a gente vai para o quinto mandamento. E aí a gente vai aprender tudo que Deus manda para a gente poder amar os nossos irmãos, o nosso próximo, ok? Não esqueçam dos devocionais essa semana, que vão falar tudo sobre o quarto mandamento. Vai ser muito legal. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!